Como estrutura de caráter militar, o castelo exerceu o seu papel de posto de vigia, de comunicação, de base de apoio em situações de guerra, de controle do espaço que mediava entre Lisboa e o sul, entre os rios Tejo e Sado. No período islâmico e na fase da ofensiva cristã nos séculos XII e XIII, esta posição geoestratégica conciliava-se com outros sítios fortificados, Coina, Sesimbra e a Orla do Sado. Na zona envolvente, com boas condições para pastoreio e com grande área de solo agrícola, algumas comunidades rurais instalaram-se em período islâmico, como é o caso do povoado do Alto da Queimada, na Serra do Louro. Apresenta uma torre de homenagem pentagonal, construída no século XIV, e onde esteve encarcerado na cisterna sem água o bispo de Évora, D. Garcia de Menezes, por conspiração contra D. João II, aí morrendo em 1484. Localizada no interior da cerca primitiva do Castelo de Palmela, ergue-se a notável Igreja de Santiago, classificada como Monumento Nacional desde 1910, e é um dos mais marcantes testemunhos do gótico tardio em Portugal. A sua construção teve início em 1443, ficando concluída em 1482, numa época em que a vila de Palmela ganhava renovada importância com a transferência da Ordem de Santiago para este local no século XV. De grande monumentalidade e linhas marcadamente geométricas, a igreja destaca-se pelo seu despojamento formal, integrando-se na última fase do tardogótico. O interior revela 3 naves amplas, cobertas por abóbadas todas à mesma altura, criando uma surpreendente sensação de unidade e equilíbrio espacial. Sob um elegante arco manuelino, repousa a arca tumular de Jorge de Lencastre, o último mestre da Ordem de Santiago e filho natural de João II de Portugal. A simplicidade radical desta igreja não encontra paralelo no século XV, integrando-se num conjunto restrito de edifícios singulares que desde o século XIV ensaiam experiências arquitetónicas conducentes a um tardogótico, cada vez mais regionalizado, um caminho que culminaria no estilo manuelino. A casa do Prior Mor foi construída no século XVIII. Mais tarde, foi casa do comandante militar da fortaleza após a extinção das ordens em 1834. No piso térreo localiza-se uma sala que abre para um terraço coberto com abóbadas simples, de feição quinhentista, indicando uma construção anterior. O piso superior dispunha de uma antecâmara, camarim com acesso à grande varanda virada a Setúbal, uma sala vaga e uma grande sala de visitas. A nascente, o pátio de entrada era cercado e delimitado por 6 compartimentos para a acomodação das famílias. Do lado esquerdo e encostada à torre de homenagem, erguem-se as ruínas da primeira igreja de Palmela, a igreja de Santa Maria, destruída no terremoto de 1755. Datada do século XII, pouco depois da conquista cristã do território, julga-se que terá sido edificada sobre as ruínas de uma antiga mesquita, segundo vestígios de escavações arqueológicas realizadas no local. Apresenta ainda a primitiva porta medieval em estilo gótico, descoberta de forma surpreendente durante os restauros deste século. Foram encontrados também azulejos do século XVIII e diversas lápides tumulares do antigo cemitério que aqui funcionou no século XIX. Segundo os registros da época, em 1510 apresentava uma planta retangular construída em pedra e cal, com chão empedrado e ladrilhado e cobertura de telha,
No lado norte existiam 2 altares dedicados a Santo António e a São Miguel. Renovado em 1534, as paredes e os altares foram revestidos a azulejos, o pavimento passou a ser em madeira e o espaço foi ampliado para 3 naves, sustentadas por 2 fiadas de 4 colunas. O altar-mor era ladeado por 2 altares laterais, sobre a entrada principal erguia-se um coro de madeira e na parede norte destacava-se um púlpito. Tal como se apresenta, o castelo resulta de várias campanhas de obras, reparações, reconstruções, ampliações, até ao século XVIII. Os trabalhos arqueológicos têm vindo a identificar alguns troços de muralha da época islâmica e reconhecem-se outras fases construtivas que deverão datar do período após Reconquista e posteriormente do reinado de Dom João I. O sistema abaloratado, que envolve a primeira linha de fortificação, foi mandado construir por Dom Pedro II. É também possível visitar diversos espaços museológicos onde se encontram expostos artefactos descobertos nas escavações realizadas na cerca do castelo e nas áreas envolventes de Palmela. Estes testemunhos revelam a riqueza histórica da região, reunindo vestígios da presença romana, islâmica e medieval, que ajudam a compreender a importância estratégica e cultural deste território ao longo dos séculos.